Oh, glória a Deus. Gente, domingo, todos os domingos aqui, o culto às 6 horas da noite. É o culto aqui na nossa igreja, às 6 horas da noite. E nós temos isso aqui, inclusive eu vou deixar aqui mais perto da escada, que é um pouquinho alto. Vocês, deixar aqui nesse local. Você vai escrever o seu pedido de oração, sua carta para Deus. Coloque aí. Nós temos oração aqui toda segunda-feira com o pastor Elano, o culto de oração. Nós temos também oração de 8, está sendo de 8 às 14 horas, de 10 às 14 horas, todos os dias aqui temos pessoas orando. Aos domingos também estaremos orando. Eu creio que serão uns 3 meses de muitos milagres em nosso meio. Abramos a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 10. Antes, eu quero pedir total atenção sua, meus irmãos. Claro que vocês são todos atenciosos para a glória de Deus. Nós vamos fazer uma leitura um pouco grande. E eu vou pedir para vocês depois, em casa, vocês lerem o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13. E hoje é uma introdução da palavra como foi ontem, para que nós possamos nos situar o porquê que Paulo disse isso no versículo 4. Que história é essa? E pode ser a sua, pode ser de qualquer uma pessoa aqui. E como Deus fez na vida dele, vai fazer na sua também. Ora meus, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 em diante diz: Ora eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que era na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter para com alguns que nos julgam. Olha aí, ele está sendo julgado, como se andássemos segundo a carne. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição, para destruição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo as aparências? Ele faz uma pergunta. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Pois ainda que eu me glorie um tanto mais na nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que eu não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque eles dizem: as cartas deles são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca e a sua palavra desprezível. Considerai o tal isto, que quais somos no falar por cartas, estando ausentes, tais seremos também no fazer, estando presentes. Pois não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas conforme o padrão da medida que Deus nos designou para chegarmos mesmo até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não chegássemos a vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios, antes tendo esperança de que a porção que cresce a vossa fé, seremos nós cada vez mais engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já está preparado. Aquele, porém, que glorie-se em quem? No Senhor, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor o recomenda. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, que está a Tua igreja, Pai, em nome de Cristo Jesus, derrama Tuas bênçãos sobre todos, abre a nossa mente, abre o nosso intelecto,
nos dê a sabedoria, Pai. O Senhor mesmo disse para o teu povo e deixou escrito que o meu povo perece, é destruído por falta de conhecimento. Nos dê o conhecimento, o entendimento, a revelação da tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Quando prega a tua palavra, Senhor, em nome de Cristo Jesus, quebra as cadeias, demole fortalezas, derruba fortalezas, muralhas colocadas em nossos caminhos por Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. E faz o maior milagre de todos, meu Pai, que é o milagre da salvação. Amém, amém e graças a Deus. Vocês celebram a palavra? Podem celebrar isso, amém? Vamos celebrar. Glória a Deus. Nós entramos em uma campanha, derrubando muralhas, quebrando fortalezas do inimigo da nossa alma. Jesus Cristo, em João, no Evangelho de Cristo, escreveu o apóstolo João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: o ladrão veio senão para matar, para roubar e para destruir. Eu, porém, vim vos trazer vida, vida plena, vida em abundância. Essa vida plena e essa vida abundância de Cristo para nós, ela se dá de dentro para fora. Não é de forma exterior, é de dentro para fora. Se creres em mim, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de águas vivas. João 7:38. Se creres em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. No versículo 39, João vai explicar e vai dizer, e ele estava se referindo ao Espírito Santo. Tudo que Deus faz é de dentro para fora, é de dentro para fora. Mas o inimigo da nossa alma, esse ser diabólico, maligno, Satanás, ele sabe também disso. Ele sabe que porque ele é um imitador, ele é um pirata, ele é um imitador. Eu fico triste quando eu vejo alguém que liga lá na rádio, porque ouviu a música da banda Som e Louvor e disse, essa música é do diabo. Aí diz, isso é do diabo, fulano é do Satanás, tudo é do diabo. O que tudo é do diabo? Deus criou tudo para ele. É só você ver o Salmo 150. O Senhor criou todos os ritmos. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. Agora Satanás, ele deturpa aquilo que é original. Ele é um pirateiro. Satanás é um pirateiro. Ele deturpa aquilo que é original. E o diabo, ele também quer construir as suas fortalezas em nós. E isso se dá dentro de nós. Como nós identificamos que Satanás está colocando os seus tijolinhos para construir uma muralha, uma fortaleza dentro de nós? Primeira coisa que você deve identificar, aquilo que lhe tira a paz, aquilo que tem roubado a sua alegria, aquilo que se levanta constantemente para te oprimir, para te entristecer, para te abater. Isso o Senhor já abre os teus olhos para ver, olha, Satanás está por trás dessas coisas, gerando dentro de você uma fortaleza, para endurecer o teu coração, para endurecer a tua alma, para endurecer o seu espírito. E precisamos identificar aquilo que nos sobrevém diariamente, costumeiramente, com o único objetivo de nos travar por dentro, gerar amargura dentro de nós, travar o nosso coração, ressentimentos, por causa de traições, uma série de coisas no nosso dia a dia. Quer ver? Você que dirige veículo e quando você está atrasado, o que acontece quando você está atrasado e você sai? Parece que tudo coopera para que você atrase mais, sim ou não? É aqueles irmãos que, em vez de dirigir na direita, fica na esquerda. E o cara está dirigindo na esquerda a 35 por hora, 40 por hora. E você diz, por que ele não anda pelo menos a 60 e não permite que eu ultrapasse logo? Por que ele não vai para a direita? Aí você vai dar luz no cara, ele vai, mete o pé no freio, doido para brigar com você. O demônio está armando um jeito e uma cilada para querer impedir que você chegue e que você perca a sua alegria. O ladrão de alegria está em toda parte. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Nós vamos ver isso.
O diabo, ele é um construtor de fortalezas. As fortalezas normalmente eram governadas. Quando ele escreve isso, o povo de Corinto sabe do que Paulo está falando, porque tinha as fortalezas que foram construídas em lugares mais altos. Caso a cidade fosse sitiada por algum exército, eles fugiam para algumas fortalezas como escape, e lá eles estariam lá dentro, mas lá dentro teria um comandante, como outras fortalezas de cidades, como na época de Abraão, na época de Isaac, na época de Jacó, e como de Davi, tinham as fortalezas, e lá dentro tinha um rei que mandava naquela fortaleza, ou senão um governador, e só podiam sair com ordem deles, ou entrava por ordem dele. Ninguém entra e ninguém sai. É isso que Satanás quer colocar dentro das pessoas, as suas fortalezas, e nada pode sair se não for permissão dele, e nada pode entrar se ele não permitir. Ele quer ter livre acesso ao coração, à mente, à alma e o espírito do ser humano. Deus viu que o Satanás estava prevalecendo sobre as pessoas, mas Deus amou os seres humanos de tal forma, os amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Satanás conhecia a índole de Paulo. Quem era Paulo? Paulo, antes de se converter a Cristo, Paulo foi um fariseu, isto é, daquela pessoa que lutava pela lei. Ele defendia a lei de Moisés. E Paulo, pela lei de Moisés, Paulo ajudou na morte de Estevão. Para lutar pela lei de Moisés, Paulo levou muitas pessoas presas ao cárcere. Paulo destruiu muitas casas de crentes, levava arrastando. No Sinédrio, ele também julgou a favor da morte de muitos cristãos. Paulo era um homem zeloso pela lei, tanto que Deus o pega e traz para ele. Paulo, vamos dizer, era um homem sanguíneo, mas ele teve um encontro com Cristo. Depois Deus faz dele um missionário, e Paulo vai fazer vai fazer missão, e em Coríntios ele vai fundar essa igreja, a igreja da qual nós lemos essa carta. Você lê 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver que esta igreja era uma igreja poderosa nos dons, ela se movia nos dons. O povo tinha, o poder do Espírito caía no meio daquele povo. Paulo amava muito essa igreja. Paulo não somente escreveu essas duas cartas, conta-se alguns historiadores, outros estudiosos, que porque ele fala uma carta dura, talvez tenha uma outra carta que ele escreveu de forma mais dura ainda para esse povo, mas ela se perdeu. Mas tudo tem um propósito, e o propósito de Deus. Quando você lê os 13, os 14 capítulos de 2 Coríntios, os 9 capítulos, os 9 primeiros capítulos, parece que Paulo está falando para um povo. Já o capítulo 10, o 11, o 12, o 13, parece que Paulo está falando para outro povo. Mas é a mesma carta. É porque dentro da igreja de Corinto havia dois tipos de pessoas. Aqueles que realmente entenderam a mensagem de Cristo, souberam o que é amor e que procuravam praticar a palavra de Deus. Mas dentro desta mesma igreja tinha uma outra facção, tinha um outro grupo de pessoas, homens que enganavam as pessoas, e esses homens, eles tomaram espaços dentro da igreja de Corinto, e eles se autodenominaram apóstolos. Eles disseram: nós somos apóstolos. E para eles se exaltarem dentro da igreja, se colocar acima de tudo e de todos, eles procuraram desqualificar a Paulo. Você viu em alguns versículos que nós lemos, e dizendo: esse homem anda na carne. Paulo, ele é muito bom em cartas, em escrever as cartas, mas ele é muito fraco na presença. Ele é muito fraco na sua presença. Ele é bom de cartas, e esses homens vão tomando espaço. Agora, se coloca no lugar de Paulo. Será que eu e você, nós não sofreríamos com isso, sim ou não? Se Paulo não fosse um homem espiritual, Paulo certamente teria entrado em depressão. Paulo não teria saído mais de dentro de uma casa. Paulo desistiria do seu ministério. Paulo não iria mais evangelizar. Paulo não iria fazer mais missão. Paulo iria retroceder. Paulo iria recuar. Paulo ia dizer: que Deus é esse? Porque no capítulo 11, depois a gente vai ver mais na frente, Paulo vai dizer: ei, povo de Corintos, por 5 vezes eu tomei 40 menos uma, isto é, chibatadas, chicoteadas. Por 3 vezes eu tomei 39 varadas. Eu fui apedrejado, por muitas vezes eu fui perseguido, sofri naufrágios. Paulo tinha tudo para dizer: eu passei tanto sofrimento, para agora esta igreja dar as costas para mim. Mas ele crê na palavra de Deus.
ele crê no Deus que ele serve. Ele sabe que ele não está vivendo uma utopia. Ele sabe que ele não está vivendo uma filosofia. Ele sabe que o quem ele está servindo não é o produto de uma mente, não é produto de um homem, não é produto de uma história idealizada, arquitetada, projetada por um ser humano. Ele sabe que o Deus que ele serve é um Deus vivo, é o Deus de Gênesis, é o Deus que tudo formou, é o Deus que tudo criou, é o Deus que fez todas as coisas, é o Deus que encontrou com ele na estrada de Damasco. Esse Deus. Ele sabia que ele agora estava livre, porque outrora ele era escravo de um sistema religioso, ele era escravo da lei, ele era escravo de uma coisa que a lei veio como maldição, porque o único propósito da lei era apontar o pecado, mas não tinha perdão. Mas ele teve um encontro com a graça, fala, a graça me encontrou. Porque as armas da nossa milícia, elas não são humanas, elas não são carnais, mas sim, tem uma outra tradução que diz, mas sim espiritual, poderosas em Deus, para quebrar, demolir, destruir todas as fortalezas. As fortalezas de quem? As fortalezas, fala comigo, as fortalezas do diabo. Satanás quer que nós vivamos sobre a sua jurisdição, sobre a sua administração. Ele quer ser como um rei sobre nós, como um governador. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, do versículo 13, versículo 14, fala que chama de potestade dual, principado das trevas. Eles trabalham, eles têm seres territoriais. Satanás tem uma Al-Qaeda do inferno trabalhando para ele, onde ele determina lugares aonde ele coloca demônios, porque ele não tem um atributo da onipresença. Fala comigo, o único, onipresente é o meu Deus. Esse é o atributo da onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o diabo não, mas eles têm uns demônios que trabalham para ele. E ele tem demônios territoriais, e às vezes ele quer estar sobre uma pessoa, sobre uma casa, eles querem estar sobre uma rua, sobre um bairro, sobre uma cidade, sobre um estado ou sobre uma nação. Principalmente quando os governantes abrem espaços para eles. É só olhar para o nosso Brasil. Se você lê e você pesquisa, você vai ver que o que tem acontecido na nossa nação de 10 anos para cá. De 10 anos para cá, o homicídio na cidade de Fortaleza aumentou 340%. De 10 anos para cá, todas as cidades do Nordeste, o homicídio aumentou quase mais de 300%. De 10 anos para cá, o homicídio no Brasil aumentou mais de 85%. De 10 anos para cá, você não tem ideia do que tem acontecido na nossa nação. Por causa de quê? Por causa dos nossos governantes, sem temor a Deus, lutando, fazendo leis que ferem a questão da família. Mas vamos voltar para cá, e Satanás vai estabelecendo o que? As suas fortalezas. O nosso inimigo é o diabo. Fala, o meu inimigo é o diabo. Pastor, não fala isso não, senão eu não vou dormir. Pastor, lá da igreja, não sei, nas igrejas ninguém fala negócio do diabo. Eu venho aqui na loja, você vai falar de diabo. Quem é o teu inimigo? É o cão mesmo, irmão. O teu inimigo não é o comedor de arroz e feijão do teu marido, da tua mulher, dos teus filhos ou dos teus pais. O teu inimigo não é o teu companheiro de trabalho, o teu amigo de trabalho, ou o teu patrão, ou o teu funcionário. O teu inimigo não é o motorista de ônibus, ou o taxista, ou alguma outra pessoa que está dirigindo algum veículo no meio da rua e que lhe deu uma fechada, ou lhe xingou. Não, seres humanos não são os nossos inimigos. Precisamos identificar isso. A palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: ei, sede sóbrios, vigiai e orai, porque o teu adversário é o diabo. Anda em derredor rugindo como leão, procurando uma fórmula, procurando uma maneira de quem ele possa tragar. Você tem ideia do que é tragar? De que ele possa destruir. Mas no versículo 9, a qual resistir firmes, o que? Na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo.
Pedro está dizendo: ei, vocês estão passando por lutas, por problemas, agora vocês sobram vigiar e orar, porque os nossos irmãos nos outros lugares também estão, mas fique firme na fé. Tiago 4:6, sujeitai-vos portanto a Deus, devemos sujeitar-nos ao nosso Deus, andar com o nosso Deus, Ele na fé, e esse capiroto, esse cão vai fugir de vós. Sujeitai-vos pois a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá. Quem é o teu inimigo? É o cão. Você tem medo dele? Não precisa ter medo, porque nós fomos libertos. Se não me falha a memória, é lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele vai falar que Cristo venceu aquele que tinha o império da morte, o poder da morte, a saber a quem? O diabo. E quem venceu ele? Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, preste bem atenção, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, isto é, Cristo veio e andou aqui na terra, como eu e você estamos andando, para que pela morte derrotasse. Como? Derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Versículo 15, ainda diz mais: e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a escravidão. Pelo sangue de Jesus, ele quebrou. Fala: eu sou livre. Nós somos livres. Paulo disse: esse Satanás, esse diabo, ele cegou o entendimento das pessoas. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 3 ao versículo 6. 2 Coríntios 4, 3, 6 diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que perdem que está encoberto. É aqueles que se perdem, que estão encobertos. Quem são esses? Ele vai explicar. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como vosso servo por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Outrora nós éramos trevas, vivíamos nas trevas. Cristo nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele abriu nossos olhos. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Vocês foram livres, libertos, renovados, restaurados, livres. Não saiam daqui com medo, mas a nossa vida é um campo de batalha, é um campo de guerra. Você sabia disso? Essa historinha depois que você chegou aqui, e não sei o que, e isso, aquilo, oh, Jesus. É por isso que tem muitas pessoas sendo escravizadas, ainda estão como escravas do diabo, escravas do sistema do mundo. Por isso que Satanás está fazendo a festa. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, se riqueza fosse glória a Deus e aleluia, você pode ter certeza que muitos ricos jamais cometeriam suicídio. E se tem um lugar onde mais se cometem suicídio, às vezes é na classe A, e você sabia disso? Se riqueza fosse sinônimos de felicidade, não estariam a classe A ou a classe B ou parte da classe C, não precisaria de nada, teria tudo. Mas são os povos, as pessoas que mais precisam de Deus. E sempre que estou falando, são as que mais precisam de Deus, como todos os seres humanos precisam do Senhor.
O homem, para ser liberto e ter a verdadeira alegria, ele precisa ter Deus no coração. Seja ele rico, seja ele pobre, seja ele da classe A, seja ele da classe D da nossa nação. Ele precisa de Deus, porque tanto rico como pobre, um dia vai vestir o paletó de madeira. E lá em Hebreus 10, 9 e 27 diz: depois da morte, segue-se o juízo. Já fez o plano funerário? Paulo enfrentou lutas por onde ele passava. Por onde ele passou, ele enfrentou lutas. Suportou provações, passou por todo tipo de coisas. Mas o mais difícil para ele foi ver essa igreja, esse povo sendo duro com ele. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 10, versículo 15. Lembra que eu falei que nós estaremos numa introdução? Nós estamos numa introdução para nós entendermos o contexto. Nós estamos em 12 quintas-feiras. Tem muita coisa, mas nós vamos entender. Eu poderia chegar aqui, irmãos, e dar um salto dessa altura, ou sair rodando a baiana aqui em cima e gritando: receba! Agora, receba, 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 receba. E aí? Isso gera fé? O que é que gera fé? O que gera fé é a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Está na tua Bíblia. Está na Bíblia do pentecostal, do neopentecostal, do tradicional. Está na Bíblia do católico, do evangélico. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé, ela vem pela palavra, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. De Cristo. Isso é fé. Vamos lá, então vamos continuar, versículo 18. Quer ver mais o que ele fala? Ele vai trazer contexto lá de Isaías, Romanos 10, 18. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 18 diz: mas pergunto, porventura não ouvirão? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e suas palavras até os confins do mundo. 19. Mas pergunto ainda, porventura Israel não soube? Primeiro diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povos, com um povo insensato vos provocareis a ira. Você sabe quem é esse povo aqui? É nós na fita. Era o que eram considerados gentios. Você vai lá em Israel, tem aquelas caravanas, e o povo de Israel fica olhando assim: quem é esses doidos aí? Fala: nós servimos ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Abraão é nosso, fala: nós também. Versículo 20 diz: Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam. Alguém buscava Deus antigamente aqui? Manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Quem perguntava pelo Deus de Abraão aqui? 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Tem 22? Acho que tem. Tem não. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, a palavra de Deus gera fé. E o que eu e você, o que nós precisamos é de quê? O que nós precisamos é de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creia que Ele é galardoador daqueles que se aproximam dEle. Hebreus 11, 6, Hebreus 11, 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ela é a certeza daquilo que não se vê. Eu tenho certeza que nesses 3 meses, nessa campanha, Deus vai derrubar muitas muralhas, Deus vai quebrar muitas cadeias, irmãos. Deus vai fazer milagres nesse lugar. Eu creio. Como tem um irmão lá na Logos sede: eu creio. Aí o outro do outro lado grita: é desse jeito. Eu: amém. 2 Coríntios 11, 10. Vamos para 2 Coríntios capítulo 11, versículo 10 e 15 diz: como a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada a glória nas regiões da Acaia. Por quê? Será porque não vos amo? Deus o sabe. Ora, o que faço e ainda farei é para cortar
ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Pois os tais são falsos apóstolos. Olha, Paulo, agora o apóstolo Paulo, identificou, trazendo a memória da igreja de Corinto, dizendo: ei, sabe essas pessoas que estão falando que eu sou carnais? Olha quem eles são. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás, olha o capiroto aí de novo, olha o cãozinho aqui de novo, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarçam em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Paulo está dizendo: esses homens que estão aí, estão dizendo que eu sou carnais, se colocaram, são pessoas fraudulentas, estão metendo a mão em vocês, são enganadores. Até o Satanás se veste de anjos de luz. Ei, meu irmão, nem todos que faz chover ouro do céu é homem de Deus. O que diz que a pessoa é um homem de Deus, não é ele ter levantado um corpo. Uma pessoa que morreu há 3 dias, ele vai lá no IML, a pessoa foi fuzilada, está 3 dias no IML, foi cortada, e depois 3 dias ele chega lá e diz: em nome de Jesus, levanta e anda. O cara levanta e anda, ele é um homem de Deus? Não. Fez um tetraplégico, paraplégico, se levantar, é um homem de Deus? Não é isso que diz que a pessoa é um homem de Deus. O que diz que a pessoa é um homem de Deus é a árvore, e se ela tem bons frutos, é o caráter. Caráter. Os opositores de Paulo, primeiro, eram judeus. 2 Coríntios 11, 22, vem comigo. 2 Coríntios 11, 22, Paulo diz: são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. Esses homens se diziam que eram apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11, 13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Esses mesmos homens foram trabalhar naquela igreja, chegaram lá, pegaram uma igreja já fundada por apóstolo Paulo, e se colocou no meio daquele lugar e disse: olha, nós somos apóstolos, nós estamos aqui. Esse homem que escreve carta para vocês, ele é poderoso em cartas, mas não é poderoso em palavras. Será que eles se esqueceram quem fundamentou aquela igreja? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 9 e 2. 2 Coríntios 10, 9 e 12 diz: para que eu pareça como se quisesse intimidar-vos por cartas. Porque eles dizem: as cartas deles são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca, e a sua palavra é desprezível. Considere o tal isto, que quais somos no falar por carta, estando ausentes, tais seremos também no fazer, estando presentes. Pois não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, estão sem entendimentos. Esses homens se opuseram a Paulo. Esses homens eram prepotentes. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 18. 2 Coríntios 11, 18 diz: desde que muitos se gloriam segundo a carne, eu também posso me gloriar ou me gloriarei. Pastor, que essa palavra tem a ver com essa campanha, alguma coisa com a gente? Entenda. Paulo sofreu oposição, sim ou não? Paulo sofreu calúnias, sim ou não? A sua idoneidade foi colocada em xeque. Como homem de Deus, como um apóstolo, sofreu perseguição. Satanás, usando de pessoas, tentou levantar uma fortaleza dentro dele. Fortalezas essas que poderiam neutralizá-lo, pará-lo, destruí-lo, impedir o seu ministério. Só que ele se posicionou, da mesma forma que Paulo se posicionou, e ele se posicionou pela palavra. Você pode se posicionar pela palavra de Deus, pela sua família, pelo seu casamento, pela vida dos seus filhos, pela vida dos seus pais, no teu trabalho, na tua empresa, em qualquer lugar. Tem pessoas que aceitam crentes chegam aqui
Aqui não, mas lá do outro lado chegam e diz: pastor, estão fazendo macumba para mim, pastor, e agora? É o problema da macumbeira, irmão, que vai gastar dinheiro comprando galinha preta, vela vermelha, vela amarela, e vai perder tempo nas madrugadas. Tu é homem de Deus, tu é uma mulher de Deus? Sou, então problema e prejuízo dela. Se posicione. Você não ora? Você não crê na palavra de Deus? Nenhum encantamento vai pegar sobre aqueles que têm Deus na vida. Se posicione. Pastor, estão me perseguindo lá no meu trabalho, querem me destruir no meu trabalho. Ué, entrega nas mãos do Senhor e seja feita a vontade dEle. Pastor, eu fui demitido. Deus vai abrir uma porta maior. Pastor, eu vou resolver do meu jeito, vou resolver no braço. Já era, você perdeu. Pastor, eu vou resolver na oração, orando pela aquela pessoa que está me perseguindo. Você ganhou. É na contramão. Destruir as fortalezas do diabo, quebrar as fortalezas do diabo, não é fazendo sacrifícios. Eu já falei, vou estar sempre repetindo isso. Não é você chegando aqui dando a sua casa, seu carro, ou dando todo o teu salário, todo o teu prolabore, enfim, dando tudo da tua empresa, que o problema será solucionado. Não, não é desta forma. É a atitude de vida. É como eu me posiciono no meio dessa sociedade. Pastor, meu casamento está em declínio, está de mal a pior. Vamos aprender com a palavra, como aprendemos aqui segunda-feira com o pastor José Gonçalves, estava ministrando, e vamos trazer mensagem para a família também nas quintas e nos domingos, e vamos colocar em prática. A mulher precisa ser sábia, o homem também. Se eu não tivesse uma mulher sábia na minha casa, coitado do Everaldo, já era. Mas ela foi pela palavra de Deus. Nós vivemos em uma guerra, em uma batalha dada no mundo espiritual, e Paulo tinha discernimento. Quais são as armas do inimigo, do nosso inimigo? Anota aí, fala comigo. A mentira. Como se combate essa arma do inimigo? Com a verdade. Qual é a outra arma, fortaleza do nosso inimigo? As trevas. Como combate as trevas? A luz. Somos luz. O inimigo é morte, nós representamos a vida. Questão de fé, o inimigo representa a morte, a destruição, nós representamos a vida. Aonde eu coloco os meus pés vai gerar vida, aonde eu vou vai ter vida. Eu passava na Avenida João Pessoa, passava lá de carro, tinha uma caravaninha velha, eu passava, e a Avenida João Pessoa, desde o Bar Avião até lá embaixo, só pontos fechados, um monte de ponto fechado, que era tudo confecção, e aqui um monte de placa, vende-se, aluga, vende-se e aluga. Passou anos, eu passando ali vendo, e um dia eu passei, eu falei para minha mulher, falei: filho, um dia nós vamos montar uma empresa aqui, e nós vamos se dar bem. Ela falou: como, filho? Se nós não estamos podendo pagar nem nossas contas. Eu falei: não sei, mas o Deus nós servimos é o Deus dos milagres. E tínhamos acabado de pagar uma casa, não sei se eu já falei isso aqui. Compramos uma casa por 35 mil, 7 cheques de 5 mil. Em vez de pagar com 30, pagávamos com 40 dias. Sempre voltava 2 vezes, mas a gente pagava. E deu certo, na luta, na peleja. Um dia eu passei lá e falei: agora, filha, chegou a hora. Deus vai trazer vida nessa Avenida João Pessoa. Como? Eu falei: não sei, Deus vai fazer. Fui perguntar o preço daquele negócio. Meu Deus, para quem pagava um cheque de 5 mil, lutando, pelejando, só pagava com 40 dias o cheque. Agora eu fui lá renegociar com o dono, enfim, eu estou resumindo isso aqui. Eu sei que as parcelas davam 16.800 e pouco, dividida em tantos. Ele pegou a nossa casa, que nós tínhamos acabado de comprar, já coloquei no rolo, e aí virou aquela coisa. Eu falei, e eu disse para minha mulher: olha, filha, nós vamos pagar, e tem mais, eu vou entrar aqui, e eu vou colocar um pedreiro, eu vou trabalhar de servente de pedreiro, e quando nós terminarmos de pagar, nós vamos inaugurar a funerária aqui na Avenida João Pessoa. 1 ano depois, se cumpriu a palavra, terminamos a última parcela, e nós inauguramos o plano da paz. Só tinha aquele plano da paz, o resto tudo era fechado. Vai lá hoje para você ver na Avenida João Pessoa. Trouxe vida para aquele lugar, meu amado irmão. Lá tem colégio, tem faculdade, lá montaram academia, lá montaram clínica, montaram um bocado de coisa. Trouxe vida. Aonde você chega, tem vida. Vida. Oh! Fala: onde eu vou, eu levo vida.
Aonde eu vou, eu levo a verdade. Ai, tem que ser verdadeiro mesmo. O que atrapalha a vida de muita gente é a mentira. Tem gente que tem prazer em mentir. Tem gente que toma café da manhã com a mentira, abre o pãozinho da mentira, passa a manteiga da mentira, coloca o café com leite da mentira, passa a geleia da mentira, toma o suco da mentira. Quando sai, almoça o feijão da mentira, o arroz da mentira, o feijão a carne da mentira, café da tarde da mentira, a janta da mentira. E ainda diz: por que as coisas não vai? Por causa da mentira. Quem é o pai da mentira? João 8:44 está escrito: o pai da mentira é o diabo, e quem vive na mentira é filho do diabo. Assim como ele quer que nós sejamos iguais a eles. Jesus disse: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. As fortalezas, essa muralha da mentira vai cair, as fortalezas da mentira vai ser quebrado. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Corra, escape pela vida de vocês, corra pela vida de vocês, de lugares onde você se congrega e fica confortável no pecado. Quando estamos em lugares onde nós ficamos confortáveis nos nossos pecados, alguma coisa está errada. Somos aprisionados, nos tornamos marionetes do diabo. As nossas armas de ataque, fala, a arma de ataque é a verdade, o amor, o perdão, a reconciliação. Não tem cão que fica na tua frente. Fica de pé em nome de Jesus. As nossas armas, elas são poderosas em Deus, irmãos. As nossas armas são poderosas em Deus. Talvez hoje aqui você encontrou a sua dracma perdida. Jesus traz uma palavra da dracma perdida, a mulher que perdeu uma dracma. Ela tinha 10, e dracma é dinheiro. E ela foi lá, acendeu o candeeiro, e ela ligou a luz, e ela olhou, procurou, levantou o sofá, levantou todas as coisas, e quando ela achou a moeda, convidou outras amigas e fez uma festa. E que dracma perdida é essa? Quantos de nós perdemos a nossa dracma? Qual? A dracma da comunhão no lar, a dracma do almoço ou do jantar em família, a dracma de ler a Bíblia junto com os filhos, de orar com os filhos, de orar com o esposo e a esposa orando juntos. Que dracmas são essas? Satanás, o diabo quer que nós perdamos as coisas. Essa mulher que perdeu essa dracma, sabe o que ela fez? Ela não colocou a culpa em ninguém, ela falou, fui eu que perdi. E não estava fora, ela falou, foi dentro da minha casa. Ela acendeu a luz. E qual é essa luz? Fala comigo, a palavra. O salmista diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Hoje nós estamos ouvindo aqui palavras. Hoje é a primeira quinta-feira dessa campanha de 12 quintas-feiras, derrubando muralhas e quebrando as fortalezas do inimigo da nossa alma. Mas quantos resistem? Quantos conseguem caminhar pelo conhecimento da palavra? Porque isso aqui tem muito mais. Hoje é a introdução dessa palavra. Aprender com esse homem chamado Paulo, como ele resistiu, como ele lutou. No versículo 1 tem coisas interessantes que ele falou: vou com mansidão, com benignidade. Duas armas poderosas que Deus nos deu, mansidão e benignidade. Paulo usa dessas duas coisas para com esta igreja. Quantos casamentos estão sendo destruídos ou foram destruídos pela falta do domínio próprio, da mansidão, falta do amor, falta da benignidade? Quantas pessoas estão sendo escravizadas pelo diabo? Por quê? Porque se tornaram religiosos, vivem dentro de uma igreja, têm a Bíblia na mão, tomam ceia, foram até batizados, mas não conseguem romper com o cão, com o mundo, com o diabo, ainda permite ele fazermos de nós escravos. Como? Endurecendo os nossos corações.
Essas fortalezas vão ser quebradas na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Jesus ama a tua vida, meu irmão. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele te ama, fala, Ele me ama. Ele te ama, Ele te ama e te ama demais. As nossas armas são poderosas em Deus, fala. As armas que Deus nos deu são poderosas. Por quê, pastor? Porque elas constroem em vez de destruir. São as que dão vida em vez de matar. As armas que Deus nos deu, elas são para edificar, para construir em vez de destruir. As armas que Deus nos deu, elas são para dar vida em vez de matar. Salmo 54, versículo 3 e 7 diz: porque homens insolentes se levantam contra mim, e violentos procuram a minha vida. Eles não põem a Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Faz recair o mal sobre os meus inimigos. Destrói-os por tua verdade. De livre vontade oferecei sacrifícios. Louvai ao nome do Senhor, porque é bom, porque tu me livraste de todas as angústias, e os seus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Provérbios capítulo 3, versículo 21 diz: filho meu, não se aparta destas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, assim será ela, vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro pelo teu caminho e não tropeçará com o teu pé em pedra. Creia na palavra. Oh! Aqueles que têm e guardam a palavra de Deus. Em Provérbios 3 e 24, Deus diz mais: quando te deitares não temerás, sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temerás o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. Deus é por nós. Oh, aleluia, aleluia. Oh, muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, Vai cair muralhas vão cair. em nome de Jesus. Elas vão cair. Muralhas vão cair. Vão cair. Muralhas vão cair. A muralha da depressão vai cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Vai. A muralha da falência, a muralha da doença, a muralha da perseguição. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Cante, cante, cante. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó. Elas cairão, aleluia. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, aleluia. Deus está nesse lugar. Ele diz: aonde estiver reunidos 2 ou 3 ou mais pessoas, eu estarei presente. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Se vocês entrarem em concordância na terra, haverá concordância no céu. Jesus está no nosso meio. Nós cremos na palavra dele. Nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu
vai na nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar, aleluia. Elas cairão, cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, aleluia, tu és bom, ele é bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, aleluia. Eu quero convidar você que está doente, você que está lutando contra uma enfermidade ou alguém na sua família, sai do seu lugar, vem aqui, quero chamar essas pessoas primeiro. Você que está enfermo, lutando contra uma enfermidade, contra uma doença, ou alguém na tua casa, na tua família, vem aqui. Os pastores vão vão ungindo essas pessoas em nome de Jesus. Ungindo os irmãos, vão ungindo e declarando em nome de Jesus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh, oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Aleluia, eu creio, Deus, libera a cura, Pai. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, Senhor. Oh, aleluia. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. As muralhas da doença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, aleluia. Muralhas vão cair, Em nome de Jesus. muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Cantamos Deus, muralhas vão cair, muralhas vão cair. Haja cura, muralhas vão cair, muralhas vão cair. Cantamos bom. Aleluia. Em Mateus capítulo 8, 14 a 17 diz: Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. E tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e o servia. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Versículo 17: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Senhor Jesus, o Senhor se fez maldito em nosso lugar na cruz do Calvário. Senhor, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Tu és um Deus que cura. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo. Toma todos, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, Senhor. E que as fortalezas da doença, fortalezas da artrite, artrose, osteoporose, bico de papagaio, hérnia de disco, fortalezas, Senhor, de caroços, de infecções, inflamações, fortalezas da depressão, sejam derrubadas, sejam quebradas nessa noite, em nome de Jesus. Você que pode colocar a mão sobre a enfermidade, coloque. Se não, coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Oh.
Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Diga comigo: em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade do meu corpo. Sai agora, em nome de Jesus. Eu te repreendo. Saia, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Senhor, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Declarem, pastores, curas, declarem, profetizem. Estamos em uma guerra, em uma batalha. Igreja, ore, lute. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade. Sai enfermidade, setas inflamadas de doenças que foram lançadas sobre esta vida, sobre este corpo, seja anulada agora, seja destruída agora. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, nós declaramos a cura. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade. Saia na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Inflamações, infecções, caroços, saia em nome de Jesus. Aquilo que tem gerado dor nas juntas e medulas, tem gerado artrite, artrose, dores na coluna, saia em nome de Jesus. Restaura essa vida agora, Jesus. Restaura a vida dessa mulher, restaura a vida desse homem, restaura a vida desse jovem, que sejam restauradas. Sai agora em nome de Jesus, que essas muralhas da enfermidade, da doença, vai agora, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado, curada, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, tem pessoas aqui representando entes queridos que estão em casa ou em algum hospital. Aleluia. Aquele centurião romano diz: eu tenho ordens, eu tenho soldado, as minhas ordens, eu digo para eles vão e eles vão, vem e eles vêm. Jesus disse, e olhando disse: eu nunca vi tanta fé em Israel como a fé deste homem. Porque ele creu, e nós cremos, que as pessoas podem ser curadas lá agora. O Senhor pode dar anjos, dar ordem a anjos do Senhor a visitar lá nos hospitais, lá em casa, na casa, no lar. Em nome de Jesus, e aqueles que estão lá sejam curados na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Você que não podia mexer um braço, uma perna, fazer um movimento, faça. Em nome do Senhor Jesus. Pode fazer, em nome de Jesus. Saia toda dor, toda dor, toda dor. Dor nas juntas, dor nos ossos, dor na coluna. Saia em nome de Jesus. Declaramos a cura, a cura, a cura. Em nome de Jesus, saia a enfermidade. Nós damos esta ordem. Espírito de enfermidades, nós te repreendemos na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Cura, Deus. Você que precisa de oração em qualquer outra área da sua vida, fique aqui. Terminou isso aqui não, irmão. Se der 9h30 em ponto, você quiser ir embora, você pode ir, fica à vontade. Você não vai ser menos crente do que quem fica não, tudo é a mesma coisa. Mas você que precisa de oração no teu casamento, na tua família, na área das finanças, em qualquer outra área. E se crê e toma decisão, vem aqui. Os pastores continuam ungindo, pastor, as pessoas. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Oh, eu creio. Muralhas, muralhas da separação, muralhas da intriga, muralhas da briga, muralhas do desamor, a muralha da falência, a muralhas da jogatina. Tem pessoas que estão quebradas, gastando seus dinheiros em jogos. Vai cair em nome de Jesus. Muralhas da angústia, em nome de Jesus. Muralha do embaraço, a muralha do empecilho vai cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito do inferno, demônios, nós te repreendemos. Você não tem poder sobre essa família. Você não tem poder sobre essa casa. Você não tem poder sobre esse casamento. Você não tem poder sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher. Em nome do Senhor Jesus. Oh! Muralhas vão cair. Muralhas
muralhas vão cair. Cai agora, em nome de Jesus. Lute, declara, Muralhas vão em cair. nome de Jesus. Muralhas Em vão nome de cair. Jesus, caia, cai por terra. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Senhor, nós cremos na tua palavra, Jesus, que diz: se tiveres fé, Mateus 21, 22, se tiveres fé, não só dirás a figueira como este monte, saia monte. Irmão, talvez alguns montes procuraram se estabelecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Creia na palavra do Senhor. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22 diz: Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi dito, feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito, e tudo o que pedirdes na oração crendo recebereis. E tudo o que pedires na oração crendo recebereis. Crendo. A fé é a ausência da dúvida. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos libertação. Muralhas das drogas, do vício das drogas, muralhas do vício do alcoolismo, muralhas do vício do tabagismo, muralhas do vício da pornografia, muralhas do vício da prostituição, da mentira, caia por terra na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a libertação. Em nome de Jesus, seja liberta, seja liberto. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos libertação na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja libertos, haja libertação. Em nome de Jesus, seja livre, liberta. Em nome de Jesus, você está lutando por um filho que está no mundo do crime, no mundo das drogas, ou está preso. Declara, seja liberto, libertas. Em nome do Senhor Jesus, seja liberto do mundo do crime, liberto do mundo do tráfico, liberto das drogas, seja liberto das drogas, liberto da bebida, liberto do cigarro, liberto do alcoolismo. Em nome do Senhor Jesus, cai por terra, muralha, cai agora. Muralhas vão cair. Muralhas vão Vai. cair. Marche, Muralhas vão cair. declare isso. Muralhas vão cair. Lute pela tua vida, lute pela tua casa, lute pela tua família, lute em nome de Jesus. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa toda a tua igreja, todo o teu rebanho, a vida de todos os teus filhos. Tu és o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos verdejantes. Oh Senhor, que assim seja a vida do teu filho e da tua filha. Deita em verdes pastos, em pastos verdejantes, ó Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Guia-os mansamente pelas águas tranquilas. Guia-os mansamente pelas águas tranquilas. Como diz o teu filho: e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. A tua vara e o teu cajado me protege. Me protege. Oh, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge, Senhor, fala, unge, Senhor, a minha cabeça com óleo, porque o meu cálice, ele transbordará, vai transbordar, meu irmão, aleluia, porque certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Olha o que está escrito: a bondade e a misericórdia me seguirão. Por que elas vão nos seguir? Porque o Senhor nos libertou, porque temos Cristo, porque temos a vida, porque as armas do inimigo é a mentira, porque as armas do inimigo é as trevas, porque as armas do inimigo é a morte, porque as armas do inimigo é a intriga, é o desamor, mas as armas do Senhor, as nossas armas é a verdade, é a luz, é a vida, é o amor, é o perdão, é a reconciliação. Em nome de Jesus. Chamarai eu no manhã no Muitos de vocês vão ter testemunho para escrever. E eu quero que vocês escrevam de forma resumida nessa campanha. Vocês vão trazer para a gente ler alguns. Às vezes não dá para ler todos. Alguns aqui nas quintas-feiras. Dos milagres que serão recebidos para edificar a fé de muitos para a glória do Senhor. Abra as mãos assim. Eu creio, eu ando pela palavra. Eu creio na palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, o Senhor vai falar a respeito daqueles que trabalham em nosso favor, anjos. Nós não adoramos anjos, não. Sabemos que eles estão aí para trabalhar em nosso favor conforme a palavra do Senhor. Mas a qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Segura aí no 13, Rosa, segura no 13, volta para o 13, só para uma explicação teológica aqui. Porque os judaizantes estavam levando o povo a adorar anjos, e a palavra de Deus é: eu não disse para os anjos, senta à minha direita, eu disse para o meu filho, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos aos teus pés. Aleluia. Ele está dizendo: Cristo é que está à minha direita, não são os anjos. No versículo 14 ele vai falar qual é o papel dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o quê? Para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Para servir. Daniel estava orando, lá chegou o quê? Gabriel, depois lhe falou sobre Daniel. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, envia miríades anjos que trabalhem a favor dos teus filhos, passando, entregando bênçãos nessas mãos que estão abertas para receber. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, coloque bênçãos sobre estas mãos, sobre as mãos dos teus filhos, quando eles orarem pelos seus filhos, orarem pelos seus pais, orarem na sua casa, declarar bênção no seu trabalho, declarar bênção na sua empresa, no seu comércio, na escola, na faculdade, em todos os lugares, assim sejam abençoados, Pai. Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos, ó Senhor, que estejam com cada um nas idas e vindas e voltas do trabalho, do colégio, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Assim seja, Pai, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre toda a tua igreja, em nome de Jesus. Segura as mãos abaixadas, ora em espírito, por favor. Você que ainda não tinha entregado a tua vida para Jesus, que não tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, mas nessa noite toma a decisão de entregar a tua vida para Jesus. Aonde você está aí, só levanta a sua mão direita assim para mim, para me te ver. Amém, amém, amém. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, toma a decisão de se reconciliar com Cristo. Levanta as duas mãos assim para Jesus, falando: eu quero me reconciliar contigo, eu quero voltar para a tua casa, Senhor. Amém. Amém? Então, enquanto as pessoas vão voltar para suas cadeiras, você que levantou a sua mão, aceitando a Jesus, se reconciliando, vem aqui comigo, por favor, vem aqui comigo e cantando: muralhas já caíram, muralhas já caíram. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que entrega a tua vida para Jesus, você que aceita Jesus, você que se reconcilia com Jesus, vem até aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem vidas para Jesus? Oh, glória a Deus. Faça oração comigo, filhos. Faça assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu te peço perdão, Jesus. Me perdoa, Jesus, porque nesta noite, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. E faz da minha vida, Jesus, a tua vontade. Deixa eu orar por vocês. Senhor Deus e Pai, abençoa a vida das tuas filhas, a vida dos teus filhos. Derrama da tua graça sobre eles, elas, como também sobre toda a tua família. Pai, como diz a tua palavra em 2 Coríntios 5:17, que as coisas velhas para trás ficaram, o Senhor fez tudo novo. Que o novo venha de forma abundante e transbordante sobre
seus familiares, sobre a sua casa, sua família, suas parentelas, em nome de Jesus. É um novo tempo. Muralhas caíram. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Amém? Quero convidar vocês a aplaudir a Jesus pela vida dos nossos irmãos, a gente pegar o nome dos nossos